Zacarias, o capítulo de número 3, amém? Uma palavra profética que eu quero ministrar ao teu coração, de algo que eu tenho recebido do Senhor, e já há algum tempo, e chegou o momento propício, para que, eu creio, essa palavra seja liberada. Zacarias, o profeta, no capítulo 3, o livro de Zacarias se passa no ambiente da reconstrução do templo de Jerusalém. E naquele período da reconstrução do templo, havia uma grande batalha espiritual que estava sendo desenvolvida. Haja visto que nós não vemos principados, potestades, anjos, nós vemos a figura do próprio Satanás envolvido na retenção da vida daquela geração e daqueles líderes que haviam sido levantados ali, porque havia um grande propósito de Deus estabelecido para que o cumprimento de grandes profecias se manifestassem ou fossem startadas, iniciadas a partir daquele momento. Então Josué, no capítulo 3, e depois no capítulo 4, que você vai ver comigo, vou falar tudo bem resumidamente. No capítulo 3 nós vemos uma grande guerra espiritual contra o sacerdote, contra Josué, que era ungido de Deus. E como uma porção de um donativo e de uma oferta foi levantada através do profeta Zacarias para abençoar o Josué, com vestes novas e um semblante de uma reunião muito emblemática, diferenciada na direção do Espírito de Deus, honrando aquele homem e trazendo uma renovação interior e exterior de respaldo da sua autoridade como sacerdote naqueles dias, para que ele se movesse no Espírito de Deus e na lei de Deus, e no espírito da lei de Deus, melhor dizendo, de uma maneira realmente especial, e que era necessária naqueles dias. E depois no capítulo 4, essa palavra é direcionada para o Zorobabel, e há uma revelação de Deus de quem eram essas duas pessoas, e é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa porção. Então capítulo 3, o versículo 1: Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, que estava diante do anjo do Senhor. Mostrou também Satanás, que estava à direita de Josué, para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: que o Senhor o repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém, repreenda. Não é esse um toco de lenha tirado do fogo? Josué estava diante do anjo, vestido de roupas muito sujas. O anjo tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas sujas que ele está usando. E a Josué ele disse: eis que tirei de você a sua iniquidade, e agora te vestirei de roupas finas. Ponham um turbante limpo na cabeça dele. Puseram um turbante limpo na cabeça dele e vestiram na presença do anjo do Senhor, que disse a Josué: assim diz o Senhor dos exércitos: se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe dei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Meu Deus, amém? Está se passando numa dimensão espiritual, na visão do profeta Zacarias. Deus revelou a ele um grande contristamento que estava envolvendo Josué, que era o servo de Deus, era o pastor, era o bispo, era o sacerdote naqueles dias da obra da reconstrução do templo em Jerusalém, com aquele povo que havia voltado com o remanescente de Israel. E era importante restabelecer o templo e o culto a Deus. Por quê? Porque exatamente era o cumprimento da profecia de Daniel, até que viesse o Messias. Do início da reconstrução do templo, do lançamento do fundamento do templo, até a vinda do Messias, iriam se passar aquela profecia das 70 semanas de Daniel. Então por isso você não vê um principado, gafanhoto, leão, urso, quem está entendendo? Que são símbolos de principados. Você vê quem? O próprio
Satanás. Dada a grandeza, a importância daquele momento, quem é que assolava e quem é que persuadia ou tentava influenciar, tentava persuadir o Josué para que ele não tivesse uma vida espiritual ativa, para que ele não tivesse compromisso com a lei, para que ele estivesse desanimado diante do altar, para que ele não se levantasse realmente com todas as forças na revelação da palavra, em uma atitude de um sacerdote, de organizar os turnos dos levitas e fazer tudo aquilo que era necessário, era o próprio Satanás, com todo o ardio de sedução, de tentações da carne, de comparações daquilo que havia se passado, das derrotas de Israel. Então, o que aconteceu com Josué? A visão de Zacarias é que ele estava com vestes sujas. Por que ele estava com vestes sujas? O coração dele estava amargurado, ele não estava em paz, percebe? Não era um sacerdote caído, prostrado, que vivia de maneira remissa, não, mas ele estava angustiado, e dessa maneira o inimigo tentava cercá-lo de todas as formas. Por quê? Porque a obra de Deus dependia da liderança dele, do caminho dele em confirmação naquele momento. E aí é onde vem essa revelação de Deus através de Zacarias. Do lado do Josué está Satanás para o atacar, e do outro lado o anjo poderoso de Deus. Vem uma voz dos céus, e o Senhor repreende ao inimigo e traz uma palavra sobre Josué, dizendo: essa não é uma brasa viva tirada do fogo. Em outras palavras, a revelação para Josué é que ele era uma brasa viva que estava no altar, só que aquela brasa viva estava coberta por cinzas, e quem olhava o altar, como se o altar estivesse apagado, como se aquele homem não estivesse vendo ou exalando o brilho do fogo de Deus, que de fato ele precisava exalar, mas ele estava lá. Quando sopra-se, aquelas cinzas então saem, e é onde Josué, essa é a forma que eu recebi do Senhor, estou explicando, né? Josué ouve essa palavra: coloque sobre ele vestes limpas. E o Zacarias na visão diz: coloque sobre a sua cabeça um turbante, que era um símbolo realmente daquele governo cravejado com pedras, daquela autoridade, e que o Senhor realmente iria usar de maneira especial. Eu não li a sequência dos versículos, mas aí sai da visão espiritual e vem para o culto na terra, pastor. E o Zacarias faz uma reunião e chama todos os anciãos e os sacerdotes, e ele chama o Josué, e ele diz: Josué, o Senhor mostrou a visão, e Satanás estava te assolando, te atacando, você estava em cadeias e amarguras e prisões, e você estava com a sua mão, com a sua força, com a sua alegria, com a sua virtude tolhida, mas o Senhor te chamou para hoje, nessa reunião, nós declararmos este tempo novo. E ele chamou os sacerdotes e aqueles que haviam sido trazidos à liberação de Ciro por Esdras para Jerusalém, disse: vocês vão trazer prata, ouro, pedras preciosas, e nós vamos compor a estola sacerdotal, as vestes sacerdotais, esse turbante, essas vestes novas, e vamos colocar sobre a vida do Josué. Era uma oferta para a constituição daquele sacerdócio, e aquilo iria banhá-lo e trazer sobre ele a memória de quem ele realmente era, descendente da casa de Levi, ungido de Deus, pastor de pastores, levantado naquele turno, o homem da confiança do Senhor. Não havia outro, não havia perto de outra tribo, era ele. E uma confirmação especial do que Deus iria fazer sobre a vida dele. E naquela cerimônia, de fato, Zacarias o levanta para que o nome do Senhor fosse glorificado. E daí vem o capítulo 4, o complemento desta visão e dessa revelação. O versículo 1: o anjo do Senhor falou comigo, voltou e me despertou, como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? E ele disse: eu vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, uma para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, diga 2 oliveiras, hein? Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então eu perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? E o anjo que falava comigo disse: você não sabe o que é isso? Respondi: não sei, meu senhor. Ele prosseguiu e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Uau!
A primeira visão era a visão de Josué assolado por Satanás. A segunda visão era a visão de um candelabro. Você sabe o que é o candelabro? É a menorá, aquela peça do culto de Israel que tem 7 hastes assim, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. A visão de João no Apocalipse, Jesus está andando no meio dos 7 candelabros. É o símbolo dos 7 Espíritos de Deus. Só que curiosamente Zacarias ele vê de um lado e do outro lado do menorá, ele vê 2 ramos de oliveira. E o anjo pergunta: você sabe o que é isso? Não sei, meu Senhor, não sei o que é isso. E aí ele revela para o Zacarias o que era aquilo. E ele disse: esta é a palavra de Deus a Zorobabel. Então uma palavra e uma visão a Josué, que é o sacerdote, o sumo sacerdote. Outra palavra ao Zorobabel, que era o Zorobabel da linhagem da tribo de Judá, de Davi. Escute, era o governador, os 2 homens essenciais para que o triunfo da reconstrução do templo fosse feita: o Josué, o sacerdote, e o Zorobabel, o governador. 2 forças poderosas: a força religiosa, espiritual, e a força do governo diante de Israel, dos homens. Aquilo que o Senhor Jesus iria unir em uma pessoa só, porque Ele é sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Amém? Ele é governador e rei, meu Deus, que o Senhor Jesus iria unir sobre o povo e sobre a nossa vida. Amém? Então, a visão que ele teve era a visão do menorá. E essa visão significava o que? Versículo 6: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Qual era a palavra? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então foi revelada uma palavra lá para Josué vencer ao Satanás, mas para o Zorobabel uma palavra para ele compreendesse que aquela obra era impossível. E de fato o que estamos talvez vivendo é impossível mesmo, improvável, muito maluco. Mas a palavra revelada pelos 7 Espíritos de Deus é esta: não é por força e nem por poder, é pelo meu Espírito. Uau! Essa palavra foi dada para o Zorobabel, que ele precisava de depender do Espírito Santo de Deus. E eu estava orando, e no ano passado o Senhor me deu uma revelação muito tremenda. Eu carrego já comigo há vários meses, de um óleo, de um azeite, de um óleo, de um jarro que era derramado por uma mão dos céus. Só que esse óleo e esse azeite, ele vinha sendo derramado, sabe como está viscoso e vai descendo, e parece que nunca que caía na cabeça daquele sacerdote que estava ali de joelho orando. Não chegava, o azeite ele ia se espichando, mas ele não chegava. Você entendeu essa visão? Só que era muito dourado, muito glorificado no meio daquela nuvem, mas não chegava. Agora veja comigo, versículo 7: quem é você, ó grande monte, diante de Zorobabel? Você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate no templo em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: as mãos de Zorobabel lançarão os alicerces desse templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, meu Deus. Uma outra palavra foi dada por Zacarias ao Zorobabel. A primeira: não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. E outra dizendo assim: a mão de Zorobabel vai começar essa obra da reconstrução do templo, e ela mesma vai terminar. E todos assim saberão que o Zacarias, o profeta de Deus, era o enviado do Senhor. E ele desafiou os montes e provou toda a terra para saber se aquela palavra iria se cumprir ou não. E ele ainda disse: esse ficará alegre em ver o prumo nas mãos de Zorobabel. O Senhor iria se alegrar, os olhos de Deus estavam sobre ele e percorriam toda a terra. Aí vem uma coisa interessante no versículo 11, porque o Zacarias, ele viu que a menorá era os 7 Espíritos de Deus, é a palavra revelada para o Zorobabel, mas ele queria saber o que eram as 2 oliveiras, 2 ramos de oliveiras. Versículo 11: então perguntei ao anjo: o que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Uau!
Amém? Amém. Os 7 Espíritos de Deus estão lá. Mas e aqueles 2 raminhos? Eles são 2 raminhos de árvore que se consomem, uma hora vão acabar. Mas o que eles são? O que eles representam? E são 2 pessoas. E acredite você, no ano passado eu orava e esse óleo ele era derramado, mas ele não chegava. Quando é agora, no jejum, na oração desse mês de junho, até a marcha agora, o Senhor me levou no Espírito e eu via de novo essa mesma visão, só que dessa vez, o que acontecia? Esse óleo escorria, e ele caía na cabeça daquele irmão que estava ali ajoelhado orando, e ele escorria de um lado sobre ele e do seu lado, e há uma visão de Deus sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. Veja só o que aconteceu. As 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro, ele perguntou: o que são? E acrescentei uma segunda pergunta: o que são aqueles ramos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro que vertem o azeite dourado? Veja, junto daquele candelabro tinha um tubo que tinha o azeite dourado, uma unção especial. Versículo 12, né? O que são aqueles ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem azeite dourado? Ele me respondeu: você não sabe o que é isso? Eu respondi: não sei, meu senhor. Lê o versículo 14. Então ele disse: são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Queridos, o que estava acontecendo era uma liberação poderosa no mundo espiritual. E eu vim hoje liberar essa palavra porque eu creio que adiante desse mês de junho, nesse segundo semestre, nós vamos viver o derramar desta unção especial que estava sendo processada pelo Senhor, que estava sendo programada pelo Senhor, desenhada pelo Senhor, em um tempo onde o inimigo e Satanás, que estava em oposição, estava sendo amarrado, repreendido de um lado, e o Senhor estava colocando vestes de sacerdotes, confirmando sobre a vida de Josué e trabalhando o coração do Zorobabel do outro lado, para que ele não ficasse perturbado em seu governo, em sua liderança, em sua posição, para que todas as coisas viessem em um desfecho poderoso, onde aquele azeite dourado, que ele não caía, não se derramava, ele chega agora, e Josué e o Zacarias, ele vê aquele azeite dourado. Está escrito no versículo que lemos, 12: o que são os 2 ramos de oliveira que está junto aos 2 tubos de ouro? E ele diz: então, são os 2 ungidos que estão a serviço do Senhor de toda a terra. Era uma unção dourada que estava sendo derramada sobre os 2 ungidos, escolhidos pelo Senhor, aquele casal ungido, marcado pelo Espírito do casal. Era o Josué e era o Zorobabel. Amém? E que o Senhor estava derramando, e que eu quero declarar agora não está mais retida, em nome de Jesus. Haverá liberação sobre esse altar, haverá liberação sobre a sua vida, haverá liberação nas obras das suas mãos, de onde você estava ataviado, com o seu pensamento embotado, com o seu coração entristecido, vai estremecer, porque é chegado o tempo do Senhor derramar deste azeite dourado sobre a nossa cabeça, em nome de Jesus. Josué recebeu a porção daquela oferta, daquele donativo, daquele presente especial que foi preparado e separado pelo Senhor, por homens que o Senhor havia realmente preparado em prosperidade, pessoas que o Senhor usava. Foi trazida a revelação pelo profeta para o Zorobabel, o tempo ia adiante, a obra da glória da segunda casa iria ser confirmada, porque o Ageu havia profetizado: minha é a prata, meu é o ouro, a glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você já um dia preparou, tudo aquilo que um dia você já esperou, eu quero te dizer, Deus vai te dar multiplicado a 30, 60 e a 100 por 1, porque eu ainda não vivi os melhores dias da minha vida. Ele, em sua fidelidade e poder, te separou como um desses 2 ramos, e assim diz o Senhor, não por força nem por violência, mas
brechas estão reparadas, os males caíram por terra, o inimigo foi retirado, vestes novas foram colocadas, o interior foi constituído em poder, e não há mais margem em nome de Jesus. Morreu aquilo que estava para morrer, não há mais divisão, e a glória do Senhor vai confirmar o maior milagre da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Receba sobre a sua vida. E ore comigo. Pai de amor, eu abençoo cada servo, cada serva tua. E onde chegar essa mensagem, traz o sinal com uma marca do Espírito no coração, com o envolvimento de autoridade e poder na mente, com o Senhor uma autoridade de fé, de poder, aqueles que estão de joelhos em nome de Jesus, que sejam marcados como reputadas colunas, uma à direita, uma à esquerda, e que esse óleo dourado, Senhor, não em ilusão, Senhor Jesus, não em obras da carne, não em mentiras da alma, não em expectativas do homem, mas naquilo que vem de Deus, seja uma marca de autoridade. E como assim creio, quando esse símbolo de prosperidade vem sobre a minha vida, vem sobre a igreja, é o sinal de que tudo está pronto, e o Senhor vem para honrar o seu poder. Tão certo como vive o Senhor, eu declaro essa palavra: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor. Em nome de Jesus, receba. Amém. Amém. Amém, queridos. Em nome de Jesus.